você caia quando começar a gravação. Agora tá gravando. Caí. Não, mas beleza, vamos lá. Isso aí. Boa noite a todos e a todas. É um prazer fazer esse encontro virtual para discutir um tema hoje super importante, né, que é conexões, lazer e saúde mental. A gente está retomando hoje, que é dia 25 de fevereiro de 2021, essa nossa atividade, que é chamada de Cine Luce, tem esse nome justamente porque a gente sempre busca algum material audiovisual para fomentar nossas discussões, né? E essa estratégia foi adotada nesse período de pandemia, então começou no ano passado. A gente fala, né, Denise, que é a terceira temporada do Cine Luce, que está começando agora, e é um prazer contar com vocês nessa discussão. A gente acha que esses encontros, eles são da maior relevância, porque presencialmente ainda não está sendo possível a gente se encontrar para as nossas reuniões de estudo e de troca de ideias sobre temas que são sempre pertinentes ao campo de estudos do lazer. E também a gente quer registrar hoje que, lamentavelmente, aqui no Brasil, a gente já passou, né, de 250 mil perdas, 250 mil vidas perdidas. Estamos aí na luta para que uma política de saúde efetiva, de fato, possa ser concretizada no nosso país. Está faltando isso, né? A brecha que a gente está vendo, como se diz, uma luz, né, um facho de esperança, é a vacinação que já foi iniciada, né, e esperamos que ela tenha continuidade no nosso país e que em breve nós possamos estar fazendo encontros como esse presencialmente. Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, né, eu queria passar a palavra para a Denise, minha companheira, que está tocando mesmo, está à frente aí dessa atividade, para que ela explique aí para todo mundo rapidamente a dinâmica desse nosso encontro. Então, pessoal, boa noite a todos e todas. É um prazer vê-los aqui, né? Mais uma vez para esse encontro que para a gente é tão importante e acredito que para todos nós, né? Nosso tema hoje é relevante, é atual, eu acho que toca a todos nós, né? Então, a perspectiva do nosso encontro é isso, é uma conversa horizontal, né? A gente está sempre convidando fala, né, para levantar alguns pontos do nosso tema, e depois a gente passa a abrir a conversa para quem tiver interesse de compartilhar, de falar, né, de comentar qualquer coisa, seja sobre os vídeos que a gente disponibilizou, seja a partir de qualquer comentário, né, relacionado aí que tenha interesse, é só se inscrever no chat que a gente vai chamando, vai falando, né, a gente sempre procura fazer de forma bem horizontal mesmo essa nossa conversa. E como o Cris já colocou, né, nós estamos aí com esses 250 mil passados, um momento muito sofrido para o nosso país, um momento de uma verdadeira tirania governamental que nós estamos vivendo. Eu vou abrir, já que a gente também está falando sobre possibilidades do lazer e saúde mental, eu vou iniciar esse movimento de hoje lendo uma poesia que chama Tiranias, de Rui Proença. Antigamente diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes. De nada adianta gritar. Com isso, eu passo a palavra para a Cris vai apresentar o Alessandro, né, Cris? Então, vamos lá. Isso aí. Gente, só para cumprir uma formalidade, esse encontro de hoje está sendo gravado, né, então todos que concordarem permanecer aqui nessa sala virtual, né, já nos concedem aí o direito de gravação de imagem e de voz também, tá? Então, assim, a gente tem continuidade. Alessandro, que bom te ver. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou te apresentar como a gente faz em todo encontro, né?
O Alessandro hoje é nosso colega da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é professor dessa instituição. Ele fez a sua graduação em terapia ocupacional na Universidade Federal do Paraná, faz um bom tempo, né, Alessandro? Já. Tem uns dias aí. Depois ele fez uma especialização em saúde pública pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, um mestrado em biociências e saúde, com ênfase em políticas de saúde nessa mesma universidade. E fez também o doutorado em estudos do lazer conosco, e hoje é pós-doutorando no nosso programa. Né? Fora isso, uma pessoa assim, boníssima, né? E para nós é uma grande honra tê-lo aqui, Alessandro, para compartilhar conosco alguns dos seus conhecimentos aí, seu ponto de vista sobre esse tema. Tá? Então, muito obrigada e fica à vontade. A palavra é com você. Você tem esse tempo aí para fazer uma explanação inicial, depois a gente abre e aí vem o diálogo com as pessoas que tiverem interesse em conversar aqui hoje. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Bom. Então, boa tarde para vocês. Que alegria, né? Um convite chega num momento, né, de tão ruim, né, que nem vocês colocaram aí no início da fala, mas se vocês me ouvem, dá para ouvir, às vezes eu falo meio baixo, assim, se eu estiver falando baixo, vocês, por favor, me comunicam aí. Tá bem, tá bem. Mas, de fato, é um momento muito delicado, né, acho que socialmente, para a saúde, né, assim, se entristece, né, a gente ver assim, o desgoverno que a gente tem, né, o desserviço que a gente tem frente a isso. E aí, acho que, né, já puxando um pouquinho para o nosso campo, né, pensar na questão da saúde mental, eu procurei, né, pensar quando a gente conversou, Cris, como que eu poderia começar essa fala, então eu vou fazer uma proposição, isso vai ser uma provocação inicial. Tá, então, assim, pensando na crise da saúde, né, e pensando, inclusive, já puxando um pouco, né, dos dois vídeos que vão ser, né, abordados, né, que o Dr. Felipe, ele fala, né, colocou o lazer, né, a centralidade no lazer, talvez como uma possível alternativa, né, para solucionar problemas, não sei se eu concordo ainda que é a alternativa, mas certamente é uma das alternativas, né, para se discutir saúde, e também a ideia que eu gostei muito da animação, que é assim, a felicidade ela contagia. Né? Então, gente feliz atrai gente feliz, gente chata atrai gente chata, então, mas nada impede também que gente feliz atraia gente chata e transforme essa gente chata numa gente feliz. Né? Eu acho que vale o caminho. Então, eu acho que frente a isso, a primeira coisa que eu pensei para a gente abrir rapidamente, a gente talvez tentar entender, dentro da saúde mental, o que é o sofrimento, e uma proposta, por mais provocação do que proposta, da gente pensar ou tentar repensar da onde que a gente está vendo a saúde dentro desse processo. Porque aí tentar entender o lazer dentro disso tudo, eu acho que talvez fique um pouco mais fácil, ou tentar associar, não entender. Né? Então, pegando assim, de um jeito bem simples, para a gente não se ater muito a autores e etc., assim, né? O que é pensar o sofrimento? Né? O sofrimento ele é presente na vida, tá? O sofrimento, assim, né? A gente não dá conta de resolver algum problema, ou a gente lidar com alguma situação de frustração, a gente trazer efetivamente assim, um desejo não realizado, isso tudo são situações que geram sofrimento. Né? Esses sofrimentos diários, eles são superáveis, bem dizendo. Então, a gente vai trabalhando no dia a dia, e de diferentes formas a gente também vai dando conta de ressignificar esse conjunto de coisas chatas que acontecem com a gente. Muito bem. O sujeito que começa a entrar em sofrimento, ele começa, assim, por um lado psíquico, né, psicológico, e por um lado orgânico, até algumas alterações nos quais ele não dá conta muito mais de resolver o problema, e aqueles problemas que antes poderiam ser corriqueiros,
eles passam a ser acumulados. Ao acumular, o sujeito, em larga medida, também não consegue resolver, e isso vai criando um conjunto, assim, um conjunto de pesos psíquicos para esse sujeito, até que o sujeito chega num ponto em que ele sofre, de fato, por aquele conjunto de problemas, tá? Não resolvidos e que são desagradáveis, tá? E aí a gente tem, né, fato, por exemplo, a pandemia, ela tirou, né, ela, assim, usurpou da gente, talvez, assim, uma série de possibilidades. O que eu entendo como TO, né, como terapeuta ocupacional, é que a maior retirada que a gente teve foi a possibilidade de viver o nosso contexto cotidiano, né? E aí acho que a gente também nunca se deu, a gente não se dá muito conta, porque são coisas, desculpem, são coisas que vão acontecendo tão automáticas, né, como diz o Dr. Felipe no vídeo, né, são coisas tão automáticas do dia a dia que a gente passa despercebido, a gente simplesmente atravessa o dia. E a pandemia, em larga medida, ela começou a forçar a gente a olhar, né, a olhar para a desgraça que nós não queríamos ver, ou que a gente se recusava a ver, ou que a gente foi criando barreiras, né, ao longo da nossa existência para ver. Então, sofrimentos que eram latentes, né, situações que eram mal resolvidas com a gente mesmo, possivelmente foram aparecendo nesse período de pandemia. E aí, qual que é a provocação da saúde? Tá? Isso para tentar pintar um quadro, né, de sofrimento, né, assim, né, talvez uma causa de sofrimento, porque, de fato, o momento que a gente vive, ele esfrega de um jeito muito doído para todo mundo. Tudo que a gente não gosta de ver, né, que é a convivência com o outro, a chatice do outro e a nossa própria chatice, né, logicamente, né, assim, é a raiva que a gente sente de uma vida mais ou menos medíocre que a gente pode avaliar em algum momento que leva, e isso são produtores de sofrimento porque a gente também não tem grandes escapes para dar conta. Então, as saídas são reduzidas, o limite geográfico de convivência também foi diminuído, né? A gente tinha um mundo possível de convivência, e hoje a gente tem algumas paredes, né, que nos limitam ali no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, eu acho que a gente esqueceu também, e aí vai minha provocação em relação à saúde, para a gente começar a pensar, né, que é assim, se o sofrimento, por um lado, ele tem esse caráter, né, permanente e contínuo na vida, por que será que a gente não assume que esse sofrimento é parte do processo da saúde em si? Tá? Então, hoje a gente tem uma percepção de saúde muito vinculada à questão do bem-estar, de estar tudo bem, ou de não ter uma doença, ou de ter acesso a bens e serviços. Mas lá em 1917, o Georges Canguilhem fez uma tese de doutorado que ele propunha a saúde como a capacidade que os sujeitos têm de produzir enfrentamento às situações de doença e de adversidades. Por quê? Né? Qual que é a provocação disso? Principalmente o fato de que consideramos nesse conceito, ou nessa provocação, a ideia de que a saúde ela é composta pela vida em si. E a vida em si inclui chateação, inclui um dia bom, um dia ruim, inclui doença, inclui sofrimento, inclui pandemia, enfim, inclui esse conjunto de existências que a gente tem. E aí, frente a isso, né, então convido que a gente tente assumir um pouco esse conceito para pensar o processo, porque talvez frente a isso fique mais fácil pensar como é que a gente utilizaria, talvez, práticas de lazer, ou o que é, né, assim, como que é o lazer dentro dessa história toda, desse conjunto sofrido, na hora de produzir, de fato, saúde e contribuir, talvez, para algumas questões da saúde mental. E aí, só para a gente não confundir, saúde mental não é necessariamente transtorno mental, tá? Que são coisas diferentes. Né? O transtorno mental ele é uma patologia orgânica, né? Psíquica e orgânica e tal, mas a saúde, e aí,
envolve relações da saúde mental, né, do sofrimento, né, do pensamento e etc. Então, acho que com isso, inicialmente, assim, muito rápido, mas tá, para a gente deixar mais tempo para a gente discutir do que para ouvir falar, para me ouvir falar. Boa, Drica, bonita. Aí, obrigado, Alessandro. Realmente é um desafio para a gente compreender a saúde mental a partir dessa perspectiva, né? Mas é necessário. Você começou falando dos vídeos. Uhum. De fato, assim, a animação, ela toca a gente, né? Não sei as pessoas que estão presentes aqui se viram da mesma maneira, se assistiram os 2 vídeos ou não, mas, de fato, eu acho que produções, assim, acabam nos tocando de alguma forma, né? Passam ali a sua mensagem, né, que acaba sendo super importante, mas colocam para a gente vários desafios. Eu até coloquei uma pergunta ali no escrito, né, perguntando se esse distanciamento social, que é necessário em decorrência da pandemia, se impactou a saúde mental de vocês, das pessoas que vocês convivem, né, e de que maneira. E aí eu complemento, né, que papel o lazer adquire nesse contexto. Até queria já fazer uma provocação, porque muitos autores do lazer afirmam, né, consideram que quando o lazer é instrumentalizado para alcançar outras finalidades que não ele próprio, ele acaba sendo abordado num viés funcionalista e como sendo isso algo pejorativo. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Até levando em consideração a própria vida cotidiana que vocês têm. Alguém aí quer dar continuidade a essas nossas reflexões? Nós já temos agora, Cris, 2 inscritos, né? O João já se pronunciou, que ele vai falar, e depois, na sequência, sou eu. Quem quiser, a gente já está fazendo aqui a relação. Beleza, e dialogue ou não com essas questões que eu fiz, tá? Vocês fiquem à vontade aí para fazer suas considerações. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu gostei muito dos 2 vídeos, da animação principalmente. Eu assisti ela em 2 momentos, assim que mandaram o link, eu vi ontem, revi ela. Uma das coisas que a música me deixou um pouquinho angustiado, é uma música mais triste, né, então leva para esse sentimento, mas no final acaba que, né, o final do vídeo dá aquela esperança, né? E uma coisa que me tocou muito foi que um dos vizinhos, né, o menino do filme, da animação, ele tem muito medo. E o medo paralisa a gente, né? Muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo e aí sim aumenta a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tomo medicamentos para controlar a ansiedade, etc. Ou seja, na pandemia, como a Cris perguntou, triplicou. E muitas vezes a gente tem parado, medo, um medo irracional, né? Igual o do menino, tipo assim, tava em todas as barreiras lá, ele ficava sem reação. Se não fosse a menina para tirar ele dali, ele ia continuar parado, o piano ia cair na cabeça dele, deixar o carrinho, né, machucar ele e tal. E ele fica lá parado, estático. Então, essa animação me tocou muito. E uma coisa que, de fato, o lazer ele contribui muito para acalmar. Uma das formas que eu encontrei, o médico me aconselhou, foi fazer natação, principalmente agora, nesse período de pandemia. Ou seja, que acaba que eu ia para academia, mas não gostava tanto. Nadar, como é algo prazeroso, tal, esse momento de lazer, é uma coisa que tem ajudado muito no combate da ansiedade. Então, sim, igual, por exemplo, na pandemia a gente fica assistindo muita televisão, muito computador, etc. São coisas que geram e aumentam a ansiedade. Então, seja a luminosidade do computador, a luminosidade da TV, do celular, então, são pior. Então, acaba que a gente tem que procurar algumas alternativas. E esse tema é muito pertinente para a gente, né? Por mais que a gente não trabalhe produzindo produtos, a produção de conhecimento, artigos, etc., é muito maçante. E a gente cada vez se vê mais obrigado a produzir, e isso também é algo que dá uma grande esgotada na saúde mental. Eu acho que todo mundo, cada vez mais, a gente vai olhando para a cara das pessoas, mesmo que não aquela aparência de cansado, né? Então, ou seja, realmente tem sugado muito a nossa saúde mental. O físico, né? A gente fica sentado na frente do computador,
o físico não está cansado, mas a cabeça, mentalmente, é muito pesado, né? Então, acho muito pertinente a gente estar trabalhando e estar discutindo esses temas, principalmente no meio acadêmico. E é isso, por hora. Valeu, João. Obrigada aí pela sua contribuição, né? Eu vou um pouco nessa mesma linha, né? Também abordar um pouquinho esses audiovisuais, né? Que a gente colocou para promover a discussão, né? Para trazer aí alguns elementos para discutir. E é bem interessante, né? Como esse vídeo que você falou da animação, como ele retrata fortemente, né, a pessoa que já traz em si, tipo, uma certa tristeza, um certo não lugar no mundo, né, como, é quase que aquela a hiena, né, ai, tudo acontece comigo, uma coisa, já tem um peso, né, a pessoa já carrega um peso, e quando você já carrega esse peso, parece que o universo conspira contra você, ou aquilo que o Alessandro até estava falando, né, que você acaba atraindo, né, o chato atrai o chato, o legal atrai o legal, e quando que esses opostos também se atraem, que também é possível, né, o universo está tudo espalhado, então esse tipo de atratividade foi que de repente aconteceu com ele acabou se esbarrando em alguém que metaforicamente possuía uma luz ali, né, e isso foi facilitando, né, foi ajudando a ele a superar isso que você está, né, colocando como medo, né, o medo de encarar a vida, o medo de encarar os problemas, e muitas vezes esse medo, ele é um medo, muitas vezes não, né, todo medo ele é real, né, não existe medo que não seja real, esse medo, ele às vezes ele está colocado com uma força muito superior, aí eu retorno um pouco à poesia, que eu acho que ela termina de uma forma muito forte, quando ela fala de nada adianta gritar, é como se isso colocasse um tampão, né, tipo, não adianta reagir, mas aí vem exatamente a conexão que ela faz quando o título da poesia é tirania, então a gente também não pode esquecer que alguns agentes externos, eles também têm uma força talvez até maior do que o próprio sujeito esteja preparado para lidar. Então, conseguir relativizar essas forças que agem sobre o sujeito e, mesmo assim, conseguir manter um sorriso, manter uma estabilidade emocional, talvez realmente seja um processo muito difícil, muito duro. A gente está vendo o que está acontecendo no nosso país, né? A gente está vendo o que está acontecendo com todas essas políticas públicas, ou as não políticas públicas, que possam dar para a gente um norte, né? Vislumbrar uma solução, uma saída, ou pelo menos um determinado luz no fim do túnel. E aí, nesse sentido, o que eu estou tentando buscar, né? Eu estou tentando falar um pouco, é que, assim, e que hora que o lazer, né, tem esse lugar? Que hora que a gente pode pensar nisso, né? Quando você fala assim, de repente o médico falou para eu nadar, porque assim, tem várias coisas. Uma é uma questão fisiológica mesmo, né? A hora que você faz uma atividade física, você joga no seu organismo algumas substâncias que elas têm esse potencial, têm esse poder de te dar essa energia, né, dopamina, enfim, todas essas, né, não vou ficar entrando em detalhes fisiológicos aqui, porque essa não é minha área é do lazer, então vamos pensar, pensando na questão do lazer, tudo aquilo que também te traz esse prazer, te traz essa realização, então quando a gente faz essa relação possível, que o lazer também é capaz de nos ajudar a superar, é porque talvez nesse lazer você se reconheça como sujeito, você seja protagonista das suas ações. E na hora que você é protagonista das suas ações, você consegue encarar um pouco mais essas forças externas, essas forças que vêm como uma ação de repressão, de tirania mesmo. Então, talvez seja uma possibilidade de fortalecimento, né? Então, a gente às vezes brinca muito, né? Brincar entre aspas, né? Eu falo isso que às vezes eu brinco com meus alunos, que assim, se você não consegue fazer as coisas que você gosta, se você não consegue agir no mundo fazendo pelo menos alguma coisa que te dê prazer,
cara, ficou ruim demais, então, né, que horas que a gente vai conseguir esse lugar, esse espaço? Que horas que você, enquanto sujeito, vai ser ativo, vai ser proativo, vai estar lidando com todas essas questões? Então, também não vou alongar muito, não, falei só desse vídeo um pouquinho, para passar a vez para outra aí, gente. Tem mais gente aí, Cris? Tem uma pergunta do Rogério, né? Você mesmo quer fazer, Rogério? Você quer que eu leia a sua pergunta? Posso? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Rogério. Estamos sim. Na verdade, eu queria perguntar para o Alessandro que eu sempre tive dúvida em relação à definição assim, do transtorno mental, né? Porque até mesmo para não cometer erros, né? Porque a gente fala assim, a pessoa tem uma doença mental ou um transtorno mental. Então, como o que é o transtorno mental, o que é doença mental, se um tem relação com o outro, ou seja, uma coisa que eu sempre tive dúvida, e até mesmo para não cometer erros, né? Ao lidar com esse tipo de situação, queria saber exatamente aí o que é um, o que é o outro. Muito bom. Antigamente as pessoas chamavam, né, a pessoa com transtorno mental de doente mental. Então, hoje a terminologia que se usa é, de fato, transtorno mental. Nem toda doença mental, ou doença na cabeça ou no cérebro, tá? Pensando em termos de estrutura do corpo, tá? Ela é um transtorno. Então, por exemplo, um AVC é uma doença vascular que acaba sendo no cérebro, dentro da cabeça, ou não, mas não é um transtorno, tá? Então, o transtorno mental, ele tem ele tem uma característica, ele tem duas características centrais. Então, ele tem uma característica da ordem da psique humana, né? Então, onde o sujeito ele faz ou não algumas conexões psicológicas de pensamento com a realidade que o cerca, e quando ele não dá conta de algumas conexões, isso acaba gerando um processo de adoecimento, e existe uma questão orgânica, bioquímica, fisiológica. Então, por exemplo, o sujeito em depressão, ele tem existe uma questão orgânica da depressão, tá? Assim, então, existe uma dificuldade de captação de serotonina no cérebro, que não dá a sensação de prazer, então ele tem um sistema deprimido, ou seja, o sistema dele trabalha, o sistema nervoso trabalha abaixo do patamar onde deveria trabalhar. Mas esse sujeito também tem um fundo emocional, tá? No qual ele também não dá conta de elaborar algumas questões que são próprias do sujeito, tá? Então, isso pensando assim, no fim, Rogério, assim, nós aqui somos, felizmente, né, um conjunto de histéricos, né, neuróticos, na verdade. Somos um conjunto de neuróticos, né, nós estamos no mundo sem saber por que queremos alguma coisa que também não identificamos exatamente, e vivemos uma vida buscando essa coisa que a gente não sabe o que. Mais ou menos igual você fala assim, puxa, eu perdi alguma coisa dentro da minha casa, eu preciso procurar, de fato, mas eu não sei o que é e também não tenho nem ideia de onde perdi. Mas eu vou passar a vida buscando alguma coisa, tá? Tem até um canal não sei se é no Instagram, depois minha esposa me mostrou outro dia, que são dois atores, ela fala do enlace neurótico, né? Então a gente vai traçando, né, a gente vai se enlaçando neuroticamente com os outros neuróticos, né, que é a grande atração que a gente tem. Então, de alguma forma, né, aqui nesse grupo, nesse conjunto, cada um está ofertando e precisando de algumas coisas que está precisando e oferecendo algumas coisas que todos nós precisamos e também oferecemos. E por isso, né, assim, freudianamente explicando esse grupo dá certo. Ou senão a gente pode ter uma desconexão com a realidade, onde a gente não reconhece o outro, né? Que aí a gente vai entrar, por exemplo, nas psicoses, né? Então, o psicótico é um sujeito que ele não dá muito conta de se reconhecer no mundo como separado do outro. Então, isso é característica do transtorno mental. Então, ele também tem
um funcionamento biológico diferente, mas ele também tem questões não resolvidas, por exemplo, num momento de ruptura que ele tem lá na infância, por exemplo. Esse é um sujeito que ele esquizofreniza, né? Ele é fragmentado e tal. E aí ele tem as psicopatias também, que são, né, da ordem do biológico, são sujeitos que têm um problema no bulbo cerebral, e aí ele não dá conta de se colocar no lugar do outro. Assim. Então, é um sujeito que ele não percebe o sentimento do outro. A gente tem disso do caso extremo, né, dos psicopatas são serial killers, né, que a gente ouve falar muito, mas a gente convive, né, com esses psicopatas diariamente, assim. Então, às vezes, você tem aquele amigo que só fala dele, né, o sujeito que é narcisista demais, ele se acha muito mais que os outros, esse sujeito, em alguma medida, ele tem uma psicopatia. Tá? Então, assim, mas em termos de divisão, né, pensando isso no transtorno. Então, são transtornos que eles têm uma ordem da psique humana, mas também tem uma ordem biológica, é onde nasce o transtorno. Ah, Alessandra, onde que começa o transtorno, assim? Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Porque a gente aqui pode ser propenso a ter um transtorno mental e viver uma vida inteira sem ter um gatilho que dispare a chave para você adoecer. Né? Felizmente aqui, né, nesse grupo, a gente não vai mais psicotizar, né? Já passamos dos 35 anos, essa faz 30, 35 anos, então que a gente pode ficar um pouco histérico, né? A gente vai histerizando algumas coisas, né? Ansiedade, depressão, né? Transtorno bipolar, essas coisas são características de transtorno mais histéricos, assim. E os autismos, né? Aí tem o transtorno espectro autista, que algumas pessoas dizem que é neurológico e tal. Mas, assim, em resumo, muito rápido, e talvez não sei se entendeu, é isso. Nem toda doença mental, né, na cabeça, ela é um transtorno. O transtorno, ele tem que ter essa característica biológica e psicológica associadas. E isso gera uma série de outras dificuldades para existir no mundo. E aí eu queria... Você respondeu? Era isso? Ajuda? Era isso, Rogério? Ajudou ou complicou mais a vida? Sim, respondeu. Respondeu. Obrigado, viu? Massa. E aí, assim, aí acho que a Cristiane tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, assim, é uma discussão que eu tinha com os meus professores eu tinha um professor de lazer, né, na faculdade, aí ele falava assim, mas o sujeito, né, assim, o lazer com uma finalidade específica, né, ele vira funcionalista. A Cris perguntou, provocou, assim, eu acho que ele até vira, sabe, mas eu também não vejo muito problema nisso não, Cris. Porque eu acho assim, vamos imaginar, né, a gente chama, sei lá, assistir filme de lazer. Tá? Chamamos assistir filmes de lazer. Se eu vou assistir um filme para me relaxar e o lazer vira funcionalista, qual que é o problema de assistir um filme para ter um momento de prazer, né? Acho que a gente acaba tratando isso a gente acaba tratando essa questão do funcionalismo ou do não funcionalismo, né, ou do lazer prescrito ou não prescrito, como uma coisa muito binomial. E eu acho que assim, o mundo, ele não é um binômio, o mundo não é ou não é. O mundo, ele é um montão de coisas, né? Até como a Denise colocou, né, na fala dela, assim, então, ou eu faço ou eu não faço, eu grito ou não grito, se eu gritar não adianta, mas e se eu não gritar? Então, assim, a gente é muito e se junto para tudo. Então, eu particularmente não vejo muito problema no lazer funcionalista, assim. Se ele for funcionalista e resolver o problema do sujeito, né, se o lazer está ancorado numa perspectiva funcionalista mais histórica, ocupacional, produtora de sentido, era isso que eu estava tentando lembrar que a Denise falou, produtora de sentido para o sujeito, se, como foi o caso da minha tese, né, se fazer cerveja onde o sujeito se constrói no mundo. Então, em larga medida, o funcionalismo ajuda ele
ajuda que esse sujeito saia do processo de alienação da própria existência. Porque se alienar da própria existência é o que gera sofrimento, que é o que a pandemia fez. A pandemia esfregou na nossa cara o quanto a gente estava alienado da existência da gente mesmo. Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que colocar, talvez, uma prescrição de lazer mesmo. Ó, vai lá, dá uma corridinha, vai lá assistir um filme, joga um videogame, né, lê um livro. Então acho, não sei, era isso, assim, essa perspectiva do lazer e da coisa produtora de sentido para si mesmo. Eu acho isso tão bacana, assim. Tipo, eu me encontro no bar, sentado no boteco, assim, comendo torresmo, tomando cerveja. Isso é a melhor coisa. Ali sou eu comigo, sozinho, se precisar. Se tiver alguém, bom. Se não tiver, bom também. Desculpa, gente, me alonguei. Que isso. Obrigada, Alessandro. Agora, Dudu, com você a fala. Pessoal, foi bom até você ter falado aí, Alessandro, e um pouco sobre isso também, que eu queria julgar justamente essa questão da pandemia. A gente viu o filme, né, do médico dizendo do lazer, de saúde, né, e tudo, e falando muito da relação entre pessoas, né, a relação pessoal, que isso ajuda muito, né, na questão da saúde mental, etc., e um pouco funcionalista também nessa questão lá, que ele coloca o lazer, né, como para ser utilizado como essa válvula de escape. Também acredito nessa linha que você falou, por que não ser funcionalista, qual o problema? Eu acho que não existe um problema, desde que te cause satisfação e tudo, ele pode ser funcionalista, e muitas vezes é funcionalista, é utilitarista também, então a gente sabe que tem essas várias nuances aí, e que podem realmente desenvolver o sujeito, se você desenvolveu, se você melhorou a sua vida, desenvolveu e cresceu, né, acho que está valendo também. Eu queria colocar na discussão o seguinte: a pandemia, ela está aí. A pandemia, ela fez um adiantamento, a meu ver, de 15 anos para frente do ciclo da nossa vida tecnológica, das nossas relações e assim por diante. Então, ela trouxe para hoje aquilo que ia acontecer em 15 anos, principalmente nesse lado, na transformação digital. Então, o que eu acredito que a gente tem que repensar e ressignificar também as ações, tudo que a gente for fazer, de trabalho, as questões de lazer, porque nada vai ser como antigamente. Então, será que aquele médico colocou no filme, isso vai acontecer da forma que acontecia? Eu acho que não. Então, para mim, a gente adiantou 15 anos, que a gente estaria muito mais digitalizado, né, daqui a 15 anos, a gente teve que adiantar por uma ruptura, né, aí como se fosse uma guerra, né, na guerra você reconstrói, né, reconstrói as bases, as estruturas, e eu acho que a gente, com a pandemia, está fazendo isso, está reconstruindo uma estrutura que estava se pensando que aconteceria daqui a 15 anos. Então, as coisas estão muito mais digitais. O trabalho já não vai ser mais o mesmo, e nem o lazer também, para mim, vai ser mais o mesmo, daquele lazer que eu conheci desde criança e trouxe ele até aqui. Então, para mim, o lazer, a partir da pandemia, que é uma divisão, né, um divisor de águas, é como se fosse uma guerra. Até a guerra, eu fazia isso. Após a guerra, as revoluções do pós-guerra é que mudam o mundo. E essa é uma guerra, e depois dessa guerra, o mundo vai ser outro. Então, as relações não acontecerão mais da forma que elas sempre aconteceram. Então, o que eu vi, aquele filme, principalmente do médico, ele tentando voltar para trás um pouco, aí eu fiquei pensando, será que essa volta para o passado é o que a gente tem que ver, ou ressignificar o tipo de relação, o tipo de relação comigo mesmo, para que eu vá, né, modificar o meu lazer, repensar a minha satisfação, porque as coisas que me davam satisfação antes da pandemia eram umas. Agora, com pandemia, 2 anos de pandemia, eu tenho que ressignificar a minha satisfação, de alguma forma. E aí eu estou mais ansioso, estou mais emotivo, estou mais susceptível a
a dar uma loucura, né? Não só eu, mas, né? Estou dizendo eu como todos. O país está lá votando em Big Brother, 99% das pessoas para tirar uma pessoa. Então, isso é uma loucura, sabe? Isso tudo é um processo que está, né, acontecendo, que eu falei assim, gente, como que um Big Brother pode envolver toda uma nação, gente soltando foguete e tudo, não seria uma ressignificação das relações humanas e tudo, com esse advento da pandemia e para o futuro? Então, para mim, o que teve até hoje não será o que terá para amanhã. Então, o que eu tenho pensado muito até nisso, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ficar em casa, eu gosto de ficar na rua. E isso me afetou muito. Então, eu gosto sempre de estar na rua, de estar relacionando, de viver muito a rua. A casa, para mim, não é aquele aconchego. A casa, para mim, é um lugar que eu vou para dormir, para comer, para tomar banho e tal. Não tem aquele amor pela casa. E eu ressignifiquei muita coisa também. Tive que adquirir um pouco de amor pela casa e tal. Tem aquela coisa do apego, que eu não tenho tanto apego também à casa. Então, as ressignificações vão acontecer. E eu acho que a pandemia, né, trouxe aí essa transformação digital, e as coisas vão ser muito mais digitais daqui para frente, até porque as relações, né, de higiene também, né, que foram colocadas nessa pandemia, vão mudar por completo. Então, muita coisa mudou. E eu acho que a gente está vivendo a guerra, e o pós-guerra vai ser completamente diferente. A gente tem que pensar para frente. E aí, o lazer, ele entra nesse meio também, como o trabalho já está modificado, a escola já modificou, então até as obrigações modificaram, até a igreja, né, se modificou. Antes você ia à igreja, a igreja agora está vindo a você, né, digitalmente, tudo isso. Então, para mim, é uma coisa, né, pedalando em casa também, né, a bicicleta ficou sem, né, aí você tem a bicicleta digital, né, com as imagens passando. Então, assim, eu acho que é uma revolução digital e a gente tem que saber também aproveitar aí essa revolução e pensar, né, nela daqui para frente. E assim por diante. Guerra contra quem? A guerra contra todos, tudo contra todos. Então é isso. Beleza, Dudu. Obrigada demais. Agora a gente segue com Suzana. Olá, pessoal. Boa noite, para quem ainda não tinha falado. Bom, é muito bom, né? Porque cada um que fala, a gente vai juntando as pecinhas, né? Com aquilo que a gente já, de alguma maneira, já tinha refletido. E aí, assim, na verdade, é só acrescentar, corroborar alguma coisa no que já foi dito, que a minha reflexão inicial, quando eu vi a animação, por exemplo, de eu perceber que a menina, ela transformava os desafios em experiências lúdicas. E as experiências lúdicas, ao meu ver, elas enraizam, né, mais fortemente. Até quando a gente lê sobre ludicidade, eles falam muito isso, é uma diferença vamos dizer assim, de uma atividade que não seja lúdica, o fato dessa experiência de tocar mais profundamente. E aí, nesse sentido, pensando também que as pessoas que têm, de alguma maneira, são mais felizes ou encaram a vida de uma outra forma, elas também encaram essas adversidades como oportunidades. E eu acho isso muito legal, né? Você pode ver que a pessoa, quando ela está muito feliz, se acontece alguma coisa ruim, ela passa por aqui e fala, deixa isso para lá, tá bom demais, né? Quando você realmente já está triste, melancólico, alguma coisa não está ruim, um copo que cai no chão e quebra vira, né, um transtorno muito maior. Então, e essas pessoas que são mais felizes, que conseguem transformar as coisas e oportunidades em experiências mais lúdicas, elas também conseguem motivar, eu acho, de alguma maneira o outro, né? Por meio de atitudes, né? Porque os exemplos, de fato, fazem a gente mudar, motivar e levar para frente. Então, a felicidade, ela contagia, e isso é muito bom. E aí, assim, retomando um pouco do que foi perguntado pela Cris, e voltando ao que o médico lá
doutor Felipe, né, disse no vídeo, eu acho que mostra o quanto que é pertinente e urgente a gente trabalhar mesmo e aplicar a educação para o lazer. Eu acho que a pandemia, ela veio para muita gente parar para pensar até no seu próprio lazer, né, e tentar ressignificar isso de alguma forma. Porque a gente vive tanto o Homo sapiens, o Homo faber, que aí, no momento que você poderia deixar isso um pouco de lado, principalmente no início da pandemia, que estava todo mundo meio parado ainda, né? Depois, todo mundo teve que voltar a produzir. Mas as pessoas se sentiram improdutivas. E esse é um grande mal. A gente sente muito culpa de não fazer nada, né? Não pode ser improdutivo em hora nenhuma. E aí a gente precisa aflorar um pouco mais o Homo ludens, o Homo demens, mesmo que a gente é. E aí eu acho que é por isso que é urgente a educação para o lazer. Porque aí, concordando um pouco lá com o doutor Felipe, a gente acha também que não está fazendo lazer, porque a gente tem essa noção do lazer ligado ao consumo, do lazer ligado a viagens, né, desse lazer que está sempre ligado a uma atividade específica que era comum, talvez, no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas que você não desvinculava também por falta de uma educação, né, para o lazer. E aí eu vi várias pessoas voltando a fazer atividades, né, conforme até ele coloca no vídeo, talvez não passeando ao seu redor, porque não está nem saindo de casa, mas retirando jogos de tabuleiro do armário, né, fazendo, transformando o seu cotidiano em algo diferente. Então, a gente vê que o artesanato, um monte de coisa voltou também para as pessoas, e eu só espero que quando tudo isso acabar, as pessoas consigam continuar fazendo algumas atividades que foram feitas durante esse período. A gente sabe que tudo vai se reconfigurar e quando o cotidiano antigo voltar de certa maneira, né, alguns hábitos também rapidamente vão voltar, mas que seja um momento para poder refletir. E aí, só para finalizar, sobre a questão do funcionalista, eu sempre disse isso, né, gente, que eu também não vejo problema nenhum, porque se pode gerar uma mudança, várias coisas são utilizadas para alguma coisa. E a partir disso, gera mudanças, gera transformações. E se a partir de algo que foi objetivado, conseguir tocar e fazer com que haja realmente uma mudança estrutural, né? Às vezes a gente vê, sei lá, estava falando da questão ambiental lá ontem, né? Eu não cheguei a assistir, mas, por exemplo, se uma multa é um ponto de partida para que mude o comportamento de algumas empresas ou alguma coisa que seja, né? Então, é a mesma coisa, eu acho, pelo lazer. E eu acho que tudo na nossa vida tem várias funções também, eu não vejo o menor problema em relação a isso. E aí eu gostei, né, do que o Alessandro falou, que a pandemia nos alienou de nós mesmos, eu acho que é um pouco disso, a gente precisa, então, ressignificar esses nossos vários momentos do dia, né, do cotidiano, e aí, quem sabe, deixando realmente aflorar mais o nosso Homo ludens, né, o nosso Homo demens, que é tão necessário para que novas coisas surjam, para a criatividade seja colocada em jogo também, e por aí vai, tá? Só uma pequena contribuição. Obrigada, pessoal. Obrigada, Suzane. Susana, desculpa. Então, agora é a Yara, né, Yara? Você. Sim, sou eu. Depois Vaninha. Super contemplada na fala da Suzana, assim, super concordo com o que você traz. E eu acho que a educação para o lazer talvez seja um dos principais pilares que a gente precisa trabalhar e remodelar. E aí eu volto lá no que o Alessandro, obrigada, viu, Alessandro, pela sua fala aqui hoje, e me atiça a pensar vários gatilhos, assim, porque principalmente quando você diz sobre o sofrimento, né? Quando o sofrimento acaba sendo, na verdade, presente na vida de todos nós. E aí, fazendo já um paralelo com o que a Suzana traz, eu tenho trabalhado um pouco para tentar mostrar uma outra leitura do processo escravocrata no Brasil,
que é dizer que aquelas pessoas, mesmo imersas num cenário de tamanha violência, violências essas que transcendiam, inclusive, que causavam, inclusive, transtornos mentais horríveis, e que, inclusive, a gente responde por eles até hoje, né, no campo da população negra, inclusive pelo sistema racista construído no nosso país, mas que, ainda assim, ressignificando momentos possíveis e de forma estratégica, e aí utilizando de forma funcional, Cris, já trazendo aí um pouco do que você traz para a gente, utilizando de estratégias para sobreviver naquele momento. Só que isso não tem escritos, né? Isso não era dito. Por quê? Não tinha uma educação para o lazer. A gente fica nomeando o que é o lazer, quando, na verdade, é preciso ressignificar práticas de lazer. E desses povos também. Então, concentrar uma discussão no período escravocrata, onde só tinha, basicamente, o sofrimento, e não estou diminuindo, né, o período, porque a gente sabe das tamanhas atrocidades, né, vividas nesse período e que respingam até hoje em muitos de nós. Mas é dizer que escritos como esse não foram feitos porque não eram visualizados como práticas de, né, não estavam encaixotados dentro de um conceito para o qual a gente ainda o lê como sendo possível ser lazer, né? Então, o homo ludens, como a Suzana diz, ele precisa ser exercitado e visto sobre vários ângulos, né, para que a gente extrapole essa discussão e não ingesse, né, determinados conceitos em determinadas temporalidades históricas. E aí eu fico pensando, sabe, Alessandro, quando você fala que seria muito importante se a gente conseguisse entender o sofrimento como algo presente na vida, mas também como ressignificar sofrimento de pessoas negras, né, no quesito sofrimento racial, se esses comportamentos raciais são cotidianos, né? Como a gente conseguir escapes possíveis, né, para essa população, por exemplo. Então, eu lido hoje, eu olho para a saúde mental, mas como um viés de uma saúde pública, de fato. É uma necessidade, é uma urgência que a gente discuta isso de forma interseccionada, como a gente está fazendo aqui agora. Possibilidade de uma educação para o lazer, que auxilie, inclusive, na saúde das pessoas, e como Suzana falou, e Denise também disse, o lazer possibilita o fortalecimento, e o sentir-se protagonista naquela escolha que o sujeito faz, isso salva vidas. Então, quando as pessoas conseguem ressignificar, ela vai conseguir, de fato, sobreviver nesse mundo que a gente está, quer seja na pandemia, fora dela, quer seja no cenário racista ou não. Enfim, e aí eu fiquei olhando para a animação e o quanto ela também mexe com a gente, né? Porque o contagiar outras pessoas, você precisa de fato estar muito redondinho, né? Tá muito bem resolvido para tal. E nem sempre a gente vai estar tão bem resolvido assim, né? Com gatilhos possíveis a serem disparados a qualquer momento. Pela nossa história, por onde estamos, onde queremos chegar, por não saber onde queremos chegar, né, Alessandro? E assim sucessivamente. Bora lá, vamos conversando. Vaninha, com você. Obrigada, Yara. Bom demais. Vaninha. É porque tá fugindo aqui. Boa noite, gente. Nossa, feliz demais por estar aqui, viu? E ouvir tanta coisa boa, né? Tanta fala significativa para a gente. Eu queria parabenizar pela escolha dos vídeos. Eu acho que o tema lazer e saúde mental, principalmente, é muito pertinente nesse momento, né? E eu achei muito legal, gostei muito dos vídeos, só que eu fiquei incomodada com o vídeo do médico. Porque tem que ser um médico para falar, né, gente? Puta que pariu, né? A gente fala, e nós estamos falando para nós mesmos, talvez, né? Agora, quando o médico fala, é a mesma coisa de ter que falar do exercício físico e mandar lá o cardiologista para poder dizer que é importante, né? Então, não desconsidero nada que ele falou, não, mas eu acho que nós precisamos estar ocupando mais esses lugares, não sei como, mas porque ele chega, né? O médico chega e as pessoas escutam. Então, eu só queria registrar esse meu incômodo. Nossa, Yara, que delícia te ouvir, viu? Não, fico super afim de continuar conversando sobre essas coisas. Eu tenho lido muito sobre essas questões da escravidão, da escravização. Acabei de ler um livro sensacional que chama A Dança de Águas, da Água, né? De um anotar. Um americano, o nome dele é difícil, Ta-Nehisi Coates, acho que é isso, Ta-Nehisi Coates.
E ele é um americano que fala da realidade deles, né? Assim, bacanérrimo o livro. E esse aqui acho que todo mundo conhece, né? O Mundo se Despedaça. Se não conhece ainda, tá perdendo, que é outra coisa maravilhosa. Então, acho delícia ouvir todo mundo, mas, enfim, era bem... Eu ia falar esse nome, mas é porque você está na minha frente, Yara, e eu... Não tem problema. E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu estou vivendo hoje e amanhã, que foi o convite de uma professora lá de Parintins, que a gente teve lá na ED, para falar sobre a ludicidade para eles. Desde que eu aceitei logo a proposta, mas desde que eu entendi o que era, eu estou com frio na barriga, toda hora que eu penso nisso, meu coração dispara, porque a gente está vendo a realidade que o Brasil está vivendo, né? É absurdo. Todo dia que a gente começa o nosso encontro aqui, a gente fala dos quantos mil pessoas, né, tiveram a vida ceifada. E aí, Amazonas com mais de 12 mil mortes, e com mais de 6 mil mortes só agora, nesse janeiro e fevereiro, que nem acabou ainda, né? E aí eles me chamam para falar de ludicidade nesse contexto. E hoje, na hora que eu comecei a minha fala, 1 minuto de silêncio pela perda de uma aluna do curso de Educação Física deles lá. Vocês imaginam, né, o que é falar disso? Porque a gente está aqui discutindo sofrimento, né, e tudo pertinente, gostei demais de ouvir tudo que você falou, Alessandro, né, e essas transposições que a Yara fez. Mas o sofrimento latente ali naquela comunidade, o negócio assim, tá complicado, né? Complicado. E o que eu falei para eles foi, dentre tantas coisas, né? É que eu estou muito impactada com o fato da gente estar na Amazonas, né? No Amazonas, o pulmão do mundo sem oxigênio. Então, eu penso que tem muita coisa. Eu acho que a pandemia está trazendo questões, não é para a gente apenas na perspectiva subjetiva, né, que a saúde é subjetiva, mas também nessa perspectiva da saúde coletiva. E aí é óbvio que eu não podia fazer diferente, né, politizar a doença, eu tive que politizar também, e assim, né, tô tentando acreditar que eu contribuí com eles de alguma forma. E aí, muito curiosamente, dentro dessa discussão, o que eu estava falando, e gostei muito quando a Alessandro falou, né, dessa reflexão binária que a gente faz, e eu também faço, né, do lazer funcionalista, do lazer numa perspectiva de formação humana, a gente vê tudo isso muito escrito, né, nas nossas teorias, e aí eu tenho dito muito, né, baseado na teoria da complexidade, que as coisas não são estanques assim, né, não são binárias, não são polarizadas, e aí a gente precisa entender que não tem certo, não tem errado, mas tem o cotidiano, as coisas acontecendo, e cada um, né, precisa ter o seu discernimento. Para mim, o principal é o fato das pessoas não conseguirem enxergar o contexto, né, dessa visão mais funcionalista e não conseguir sair disso. Para mim, isso é problema. Hoje, eu falando aqui com a minha funcionária, aí eu falei assim, falando do Big Brother, aí ela falou, mas não tem outra coisa para a gente fazer? A gente fica ouvindo todo dia essa coisa de Covid, esses números, não sei o quê, então é melhor a gente ver Big Brother mesmo. É melhor ver Big Brother, mas, né, se tem uma reflexão sobre o que significa, né, esses e tantos outros elementos aí da indústria cultural que a gente já discutiu aqui, para nossas vidas. Então, se a gente consegue fazer uma reflexão sobre, para mim não tem problema algum, né, porque as nossas escolhas precisam ser escolhas conscientes, né, então eu queria deixar um pouco isso registrado. E aí, nesse sentido, uma coisa que eu também fiquei conversando com o pessoal lá hoje de manhã, é essa questão da vida e da morte mesmo, né? Porque pela complexidade, e aí eu acho que a Suzana já tocou um pouco nisso, né, com o Mohan e tal, a vida contém a morte, né? Só que a gente esquece disso. A morte está na vida, só que a gente esquece disso, né? Então, essas questões, eu penso que a gente tem muito que refletir, que discutir com as pessoas, para poder superar essa visão funcionalista. Porque o que eles querem é que eu brinque com eles, e que eu tire eles daquele contexto por 1 minuto, né, que eles parem de pensar em todo mundo que eles perderam, né, que eu leve um pouco de alegria, que eu fale o que eles façam, o que eles têm que fazer com as crianças deles. E aí, na hora que eu fiz hoje uma fala de 1h10, eu vi que a professora que estava me acompanhando já estava assim, mas professora, e a ludicidade, não sei o que tem, eu falei, puta que pariu, falei, calma que eu estou chegando lá, né?
E aí é um pouco esse imediatismo também, né, que eu entendi, né, claro, o nível de sofrimento está realmente insuportável. Então, chega num ponto que, né, o que fazer? Então, eu queria trazer um pouco essa discussão. E foi muito interessante, porque hoje de manhã eu ouvi uma meditação que falava sobre o medo. Aí nós falamos, Alessandro falou do medo logo no início, né? E aí é muito interessante a discussão que a menina coloca na meditação, que é quando ela fala que o medo e o ataque, né, eles também precisam ser ressignificados por nós, porque a gente está numa sociedade que pensa sempre na causa e no efeito, né? Então, se alguma coisa está me dando medo, né, eu vou ser retroativo e vou reagir, né, com as pessoas que pensam diferente de mim, etc, etc, etc. E com isso sim, né, por isso eu provoquei o Dudu ali, isso sim gera ódio, gera guerra, né, e aí gera julgamento, etc, etc. Então, a gente também dá conta de pensar nesse medo como alguma coisa que vai nos deixar em alerta, né, para a gente entender esse processo, né, e pensar nessa coisa da escuta, da fé, né, eu acho que a gente está num momento do aqui e agora, que, né, da incerteza, do que vai acontecer, quem é o próximo, quem é que está na fila, né, eu acho que é uma coisa que a gente está mesmo muito instável, e aí não tem outro jeito, é aprender. Né, é aprender. E perguntar o tempo todo, eu faço isso direto, eu dou uma disciplina que é a educação para o lazer, né? Então, o tempo inteiro eu estou me vendo nesse lugar de tentar entender o nosso papel enquanto profissionais dessa área, dentro desse contexto, porque, para mim, não tem jeito de voltar a ser o que era antes mesmo, não, porque a mudança paradigmática já estava anunciada, a gente aqui ainda não tinha deixado a ficha cair. E agora, gente, nós vamos ter que, né, não é a mesma coisa mais, aí é outra coisa. Só que a gente vai precisar de compreender isso e construir novos afetos, novos sonhos, novos tudo, né? Ou novas atitudes diante dessa vida que nós estamos tendo. E aí, só para fechar, lá para o congresso do Cielor, né, eu tinha feito com os meus alunos um questionário sobre o lazer na pandemia, foi muito interessante, porque eu construí a metodologia com eles, a gente foi para o Google Forms e cada grupo construiu as perguntas e tal, e a gente aplicou aquele questionário e depois eu vi que tinham alguns problemas, umas coisas que a gente podia melhorar, mas ainda assim eu escrevi um paper para apresentar lá no evento. Foi muito interessante porque a casa ganha outra conotação, né? Tudo isso que o Dudu já falou. A casa, que antes era o lugar, né, só né, da limpeza, vamos dizer assim, do descanso, ganha outra conotação. E aí agora eu refiz esse questionário, acrescentei umas perguntas, ampliei algumas coisas e tal, e eu queria pedir vocês para responderem esse questionário. E aí eu vou colocar aqui no chat, depois vocês não sei como é que fazem aí, para esse já abre e depois responde, e depois comenta comigo sobre o questionário, o que vocês acharam, se a gente né, tá legal ou não tá, e quem sabe sai um outro artigo mais consistente, né, com essa revisão desse questionário, e fiquem à vontade aí para me sugerir alguma coisa, para usar o questionário, enfim, se achar que vale a pena, né? É isso por enquanto. Obrigada. Valeu, Vaninha. Sempre muito bom te ouvir, né? E aí, como sou eu a próxima, eu já vou emendando na minha fala e porque alguém falou isso, acho que foi Suzana, que a gente também todo mundo vai falando, a cabeça da gente vai processando, um monte de coisa vai acontecendo, e eu fiquei agarrada nessa história desse lazer funcionalista, né, porque a gente agarra mesmo, né, a gente mexe com isso, a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas aí eu queria, né, trazer essa reflexão e dar uma catucada quando a gente pensa no lazer funcionalista, não de pensar que o lazer ele não pode ter uma função, mas pensar que essa função ela está para quem? A favor de quem? Ou quem está no comando dela, né? Por que eu falo isso? Porque uma coisa, quando ela é funcionalista para você, enquanto sujeito, e aquele que se apropria da sua ação, se torna um ser propositivo, está ali fazendo as coisas que fazem sentido para você, ok, ele pode ser funcionalista no sentido de te fazer promover alguma coisa que faz sentido para você,
beleza, sem problemas. Mas quando esse funcionalista está naquele lugar do outro, que está no poder, detém determinadas políticas, que trabalham com o lazer como uma forma de controlar os sujeitos. Aí, nessa hora, a hora que o lazer ele vira funcionalista, porque ele está a serviço de um controle social, a gente tem que repensar, né? E muitas vezes, e aí nessa hora que eu estou falando isso do repensar, é que quando apareceu a questão do Big Brother, eu pensei, gente, tá aí, tipicamente, um lazer, no meu entendimento, funcionalista. Que as pessoas vão para lá, assistem aquele tanto de coisa, beleza, em determinados momentos, ele pode até fazer bem para o sujeito, mas aquilo ali é impregnado de tantas questões polêmicas, eu não assisto, gente, então não vou conseguir me aprofundar nesse detalhe. Mas pequenas questões, como a gente não assiste, mas basta você abrir seu Zap, basta abrir seu Instagram, basta abrir isso, que tem sempre alguém pontuando alguma coisa. Aí, quando eu vejo que colocam lá umas questões seríssimas, como as questões raciais, como as questões... Então, aí pega e coloca uma pessoa, uma mulher negra, mas aí coloca um estereótipo de uma pessoa histérica, violenta, aí eu fico repensando, mas como assim? Então, é esse o lugar que tem o protagonismo negro também no nosso país, então traz o protagonismo para o negro, mas colocando ele num lugar de uma histeria, sabe, uma coisa muito pior, muito mais ampla do que a gente aqui briga por esse lugar do negro. Então, assim, quando eu vejo que determinados lazeres, eles são funcionalistas no sentido de alienar os sujeitos, aí nessa hora eu truco, né, para usar um termo bem mineiro, nessa hora a gente tem que trucar, porque ele pode ser funcionalista, mas ele necessita que o sujeito ele esteja consciente das ações que ele tem. Ou senão a gente não vamos ser tão, sei lá, não vamos pensar que precisa ser tão consciente das ações, né, porque às vezes se você pensar no lazer como uma simples diversão, você pensar no lazer como um processo de entretenimento, né, não necessariamente a gente também precisa fechar que, o processo de consciência, ele vai ter que estar imbuído no sujeito 24 horas. Não, também não acredito nisso. Mas me preocupa muito a utilização do lazer enquanto uma forma de dominação, enquanto uma forma de pegar e transformar esses sujeitos em bonecos, sabe? Já dizia lá o Charlie Chaplin, na engrenagem, todo mundo, um atrás do outro, vamos lá, agora é desse jeito que nós vamos fazer. Então, nesse momento, né, e a gente vai vendo que essa história de desqualificar os lazeres, e principalmente os lazeres que eles nascem nas periferias, que eles nascem nas classes sociais economicamente desfavoráveis, eles sempre foram tratados como negligenciados, silenciados, e muitas vezes proibidos. E a gente vê isso em vários momentos da nossa história, a gente vê isso com o samba, né, que nasceu lá na periferia, e o samba, e porra. A gente viu isso com a capoeira, que veio dos negros, a gente vê isso com várias formas, que são práticas de lazer genuínas de uma comunidade, que como não cabe ao sistema, elas são negadas. Então, vou parar minha fala aqui, só para a gente também, né, não entender essa questão do funcionalista e também pensar nessa possibilidade dialética, não como um binômio, mas como uma possibilidade muito real que a gente está com ela aí. E aí eu fico por aqui. Obrigada, Denise. Bom, tudo que vocês falaram até agora, assim, já me instigaram aqui de diferentes formas. Acaba que já foi falado aqui da relevância desse tema que a gente está discutindo hoje no contexto atual, mas, no fundo, sempre foi necessário a gente tratar dessas questões. Só que agora, nesse momento de pandemia, que transformou a vida de muita gente, ou da maioria das pessoas, pelo menos aquelas do meu
convívio, do meu círculo, aí a gente vê os impactos que isso tem na vida da gente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um volume de trabalho muito grande, assim como vocês. E esse volume, que já era grande, se tornou ainda maior e, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo também. Porque as mesmas atividades sofreram um impacto tão grande que estão intensificadas. Então, por exemplo, dentro dessa realidade, eu passei a dar aulas online e o que eu comecei a perceber desde que essa estratégia foi adotada, né, o trabalho remoto, uma apatia muito grande de boa parte dos alunos. Até pelo volume de aulas que eles passaram a ter. Não só na disciplina que eu ministrava, mas em todas as outras. E a gente percebe essa apatia a partir do momento que eles entram na sala e não ligam a câmera. A partir do momento que você lança uma pergunta e fica aquele vácuo, que você não sabe se aquelas pessoas estão ali do outro lado, porque a câmera está fechada, se eles não querem ou não sabem se posicionar. Enfim, tem uma série de elementos que, claro, que isso varia de contexto para contexto, então, muitas vezes eu prefiro não dar aula online toda semana, né, enquanto atividade síncrona, passando para eles atividades assíncronas também. Até porque, né, quando a gente trabalha remotamente, o que acontece? Sua atenção tem que estar focada o tempo todo. Eu não tenho como fechar uma câmera dando aula. Eu preciso estar ali, participando ativamente. E isso é muito extenuante. Isso exige muito mais concentração da gente. Há um cansaço decorrente, né, de ficar com a mesma posição sentada o dia inteiro, né, que se soma aí a outras atividades que também geraram um impacto na vida da gente, né, em função dessa nova realidade. Eu concordo com a Vaninha. Ela veio para ficar. Só mais um aspecto que eu queria ressaltar tem a ver com essa discussão que está circulando aqui sobre essa visão funcionalista do lazer, a crítica que a gente vem fazendo sobre isso. E a contribuição principal que veio em relação a isso tem a ver com a produção teórica do Nelson Carvalho Marcelino, né, um autor bastante relevante no nosso contexto. Mas alguns estudos dizem que o uso desse termo, que é o funcionalismo, o lazer funcionalista, é inadequado do ponto de vista da teoria, da própria teoria funcionalista. Por quê? O propósito dela é justamente compreender como um conjunto de instituições funcionam para que a sociedade possa funcionar de uma forma mais harmônica, para que seja possível que ela funcione. Sobre isso, até queria compartilhar com vocês uma dissertação de mestrado da Gabriela Baranovski Pinto, que se chama Lazer em Hospitais, Realidade e Perspectivas. Já foi defendida, já tem um tempo, mas ela continua super atual e ela desenvolve um capítulo explicando essas coisas, né, justamente porque ela estava pesquisando o lazer em 3 hospitais. Né, então, ela bateu de frente com essa questão. E aí, em outras palavras, às vezes o que a gente chama de lazer funcionalista, que a gente quer dizer assim, um lazer que está sendo instrumentalizado, onde ele deixa de ser importante, ou então um lazer mais alienado ou alienante, né, de uma ordem social mais ampla. Então, tem várias formas que a gente pode tratar disso. E eu queria também retomar, né, o principal autor que desenvolveu essa compreensão do lazer, tendo aí 3 funções, né, que vocês conhecem do Mazetier. O lazer como sendo responsável pelas funções de desenvolvimento, de descanso e divertimento. E a gente acabou ficando, digamos assim, mais restritos a isso. Tem um autor que é francês também, que contemporâneo de Mazetier, que ele acabou chamando atenção para a existência de outros papéis ou de outras funções que o lazer
pode desenvolver, né, como contribuições ao ser humano e à sociedade no qual ele vive. Né? Esse autor se chama Roger Sui. E ele diz que essas funções que o Dumazetti desenvolve, né, de descanso, divertimento e desenvolvimento, são funções psicossociológicas. Né? A construção que o Dumazetti faz tem a ver com isso. Aí ele acrescenta o que ele chama de funções sociais. Quais são, né, quais seriam essas do ponto de vista dele? A sociabilidade, a função simbólica e a função terapêutica. E o Alessandro vai falar logo depois, né, acho que tem tudo a ver com esse olhar que ele tem quando ele fez aquelas considerações sobre o lazer no contexto da própria terapia ocupacional e a importância que ele tem para a saúde mental. E esse autor, já na década de 70, ele falava também da função econômica que o lazer adquire nas nossas sociedades. Uma função, né, ou uma possibilidade que cresceu muito, né, porque cada vez mais o lazer é tratado como um produto, né, que é comercializado na forma de bens e de serviços. E a gente vê que as pessoas hoje, reclusas em suas casas, acabam consumindo cada vez mais esse tipo de produto, né, porque a gente precisa disso. Só que como o próprio médico chama atenção naquele vídeo, e desse ponto de vista não me incomodou muito, é claro que o médico, a medicina, tem aí um estatuto, né, de legitimidade que se impõe, mas eu achei bacana a forma como ele tratou desse tema, né, falando da importância dele, que a gente fala muito isso também, mas às vezes as pessoas esquecem dessas questões e da própria importância do lazer. E aí ele falando, a gente precisa de um tempo de qualidade. A gente está junto, mas a gente não está emocionalmente conectado. Então, está cada um olhando para a sua tela do seu celular, que é um exercício altamente individualista, né? Até porque, por questões de privacidade, as pessoas nem sempre compartilham que elas estão vivenciando a partir dessa experiência. Então, foram algumas coisas que eu fui instigada a compartilhar com vocês a partir do próprio diálogo que a gente estabeleceu aqui. Então, Alessandro, vamos lá. Continua aí com esse nosso bate-papo. A Yara fez uma pergunta que era o que eu queria falar, acho que você foi num ponto muito central, né, que a gente fala em ressignificar, em como é que a gente usa o lazer para ressignificar com um efeito terapêutico, né, e aí era justamente essa a fala, né, talvez a grande pergunta, né, não é como ressignificar, mas assim, como a gente constrói processos de ressignificação. Porque pensar em como ressignificar é quase como uma ideia de dar uma receita, né? Falar assim, então para isso, aquilo, né? Então, assim, olha, segue esse caminho que as coisas vão dar certo. E eu acho, né, Iana, como você colocou, e aí assim, a gente tem que tentar entender, né? E aí é uma perspectiva que eu estou tentando trabalhar agora, inclusive no pós-doutorado com o José Alfredo, que o lazer, para ter assim, pensar o lazer a partir disso, no efeito terapêutico, não dá para pensar de que ressignificar alguma coisa significa deixá-la para trás. Tá? Pegando um exemplo dentro do que a gente está falando da loucura, tá? Daí a Drica, se eu estiver falando alguma besteira, você me ajuda aí, Drica. O sujeito que enlouquece, o sujeito que surta, ele não é um sujeito que deixou para trás a loucura. O sujeito que enlouquece, na minha perspectiva, pelo menos na leitura que eu venho fazendo, esse é o sujeito que de fato produziu um enfrentamento ao mundo, que deixou de aceitar o mundo como o mundo é, ou como o mundo se apresenta na sua escrotidão, né? Ele não aceita mais o mundo escroto e ele surta, ele pira. E ele pira justamente num processo de enfrentamento ao absurdo, que
o nosso cotidiano enlouquecedor, ele ensina a gente diariamente a engolir os absurdos. E o absurdo, ele fica incorporado no cotidiano. Tá? Ele fica incorporado. E a gente trata o absurdo como uma coisa normal. E veja que o absurdo, ele não é uma coisa normal. Ele não é normal polícia matar uma pessoa porque ela é negra, porque ela é pobre, porque ela é branca, ela é japonesa. Não é normal as pessoas brigarem o tempo todo por coisas tão bobas. Né? Assim, se for pensar por assuntos bobos, trânsito, assim, porque tá... Então, assim, a gente foi incorporando o absurdo no cotidiano, e um dos absurdos, acho que é o que você colocou, Yalice, né? Assim, a gente incorporou a história, né? A história da população negra, os adoecimentos, os sofrimentos, como uma coisa assim, não, é normal, isso aí foi assim mesmo, não tem o que fazer, porque a gente vive, na minha perspectiva, de forma equivocada, tentando deixar isso para trás. Toda vez que a gente tenta deixar uma coisa para trás, ela não se resolve de fato. Então, que é o que o Canguilhem fala, assim, qual é o movimento de produção de enfrentamento que a gente vai ter para lidar com as questões. E aí o lance do lazer terapêutico se encaixa. Assim, como é que a gente pensa o lazer? No sentido de empoderar o sujeito, de tirar ele do processo de alienação da vida, do processo de alienação da própria existência, que é o que gera sofrimento, de fato, mas que num primeiro momento de intervenção, pensando no processo terapêutico, num primeiro momento de intervenção, é o que vai justamente escancarar a desgraça da vida do cara. Então, o primeiro momento, ele tem que ser apresentado ao sofrimento. Esse sofrimento, ele não pode ser ignorado, ele tem que ser incorporado no sujeito. Porque só assim o sujeito, de fato, terá condição de produzir movimentos para enfrentá-lo. E não de deixar ele para trás. Então, a história, né, assim, a história ruim, a história malvada, a história equivocada, ela não pode ser deixada para trás, ela tem que ser enfrentada. E aí a gente tem condição de ressignificar. E aí a gente vai produzir um enfrentamento, olhando e falar assim, olha, fizemos isso até agora. Pô, que merda, né? Vou aproveitar que a Vaninha falou um palavrão, adoro falar palavrão, assim, que merda, assim, a gente fez errado. Pô, então agora vamos produzir um outro sentido para isso. Agora vamos olhar para a história, vamos pegar o sofrimento e vamos usar isso para um outro lado. É assim que a gente, assim, esse é um jeito de ressignificar. Né? Assim, a gente quer ver, terminou um relacionamento, pegando uma coisa muito menos complexa, assim, não passei no vestibular. Na época minha era vestibular. Não passei no vestibular. Aonde eu errei? Não é deixa para lá. Se eu deixar para lá, eu não faço vestibular de novo. Então, aonde eu errei? Eu não dei tanta atenção no estudo aqui, eu preciso melhorar aqui. Pronto, fez o enfrentamento. Produziu movimento dialético. Né? Movimento, sublimação, ação, nova realidade. Problema de novo. Porque o problema faz parte do cotidiano. Assim, ter problema faz parte da vida. Teremos problema até morrer, que de fato também faz parte da vida. Morrer é parte de viver. Então, assim, eu acho que, né, tentando juntar isso na animação, acho que o que a animação para mim trouxe foi isso. Né, assim, é como as pessoas, que acho que a Suzana falou, né? Falei certo, Suzana? Suzana falou assim, né? A pessoa, assim, a gente fica bombardeado com a necessidade, às vezes, de ser produtivo, não sei o quê, mas, de fato, a pessoa mais positiva, né? É isso mesmo, né? O problema fica do outro. Isso é maravilhoso, né? Não, isso é maravilhoso. Assim, eu estou tentando passar meus problemas para os outros em vida. Né? Assim, para não sobreviver, né? Porque senão a gente só sobrevive, a gente não vive. Né? E aí, assim, mas o lance é esse, né? A pessoa, ela tenta dar conta continuamente, e esse é o movimento de superar. É a pessoa tentar dar conta continuamente de superar os problemas.
né? Então, o problema ele não pode ser deixado para trás, o problema tem que ser abraçado. A loucura, né? O colega falou que estava ansioso, né? Assim, gente, a loucura, ela tem que ser abraçada. Assim, enlouqueci, beleza. Enlouqueci, toma um remédio. Remédio é um jeito de superar. Terapia, discussão, lazer, são formas, são movimentos de superar. Então, assim, acho que enquanto a gente não der conta de abraçar que esse problema está lá, todos esses, não vai dar para ressignificar nada. Até então, acho que o primeiro passo é reconhecer a existência. Né? Pensando até uma coisa meio assim. Mas é isso. É minha última contribuição, não sei até que horário que vai. Era isso. Obrigada, Alessandro, pelo retorno. Muito bom. Pensando 1000 coisas. Cabeça fica 1000. Gente, então, obrigada, Alessandro, mais uma vez. Agora a gente vai seguir com a Adriana, e na fala da Adriana, pessoal, a gente vai encerrar as inscrições. Então, quem tiver motivado a falar, quem ainda quiser colocar mais alguma coisa, durante a fala da Adriana, a gente vai fechar, ok? Então, bora lá, Adriana. Tá mudo. Adriana? Eu estava muda 2 vezes, eu estava sem o microfone, aí o computador não funciona direito e mutada. Então, assim, o receio de atrapalhar a fala dos colegas, né? Eu estou, assim, encantada com essa conversa hoje, porque é uma conversa que me toca muito, assim. E gostei muito do Alessandro, para mim é muito difícil chamar ele de Alessandro. Alessandro trazer o canguilhem, essa lógica da gente lidar com os problemas que surgem na nossa vida, assim, né? Achei, assim, fenomenal quando alguém trouxe a questão da vida e da morte. Eu vou ser colega de muitos aí agora, né, que eu estou caminhando na vida docente, e uma das disciplinas que eu vou ministrar vai ser cuidados paliativos. E aí eu estava vendo um vídeo, e o vídeo falava justamente do encontro da morte com a vida. E a morte observava a vida de longe, assim, ela queria viver também, mas se ela encostasse na vida, ela ia matar aquilo que estava dando vida, assim. Eu acho que muitas vezes a gente lida com algumas coisas na vida como se a gente fosse um pouco essa morte, assim, em vez de encostar e viver o que o momento tem. Depois a gente lida se a gente matou ou não a vida. Mas, assim, viver com aquilo. Então, assim, levando para os vídeos, né? Nossa, eu achei fenomenal a forma que o médico trouxe. Também concordo que me incomodou a questão de ser um médico falando, mas ele trouxe de uma forma tão clara, né, a presença do lazer no cotidiano, e me lembrou tanto, assim, algumas discussões com os colegas, assim, do lazer realmente nas pequenas coisas. Né? Eu falo que tem que que a vida acontece nos detalhes. Então, assim, o lazer também acontece nos detalhes, porque ele também é vida, né? Faz parte da vida. E o vídeo também, né, dessa alegria e tristeza, me lembrou esse vídeo aí do cuidados paliativos. Então, a gente não pode sobreviver, como o Alessandro trouxe, mas quando a gente só sobrevive, eu acho que a gente fica num modo meio cuidados paliativos. E esperando o dia que a morte vai levar a gente. E não é bem assim, né? Então, realmente, se a gente lida com os problemas, a gente pode viver melhor. E aí, problemas são as várias questões, inclusive reconhecendo os racismos que a gente vive, né, as violências que a gente vive, reconhecendo, não abraçando, essas não dá para abraçar, mas né, essa não dá, mas reconhecendo e vendo por onde que a gente vai caminhar com elas, apesar delas, não é com elas, é apesar delas, né? Muito obrigada, assim, como eu disse, eu estava mais escutando, então não deu para anotar muita coisa, mas eu fiquei encantada e muito obrigada. Obrigada mesmo por essa conversa, valeu. Obrigada, Adriana. Nós não tivemos inscritos agora, né? E a gente preparou um finalzinho para vocês com 2
suas contribuições, indo esse lado mais do sensível que a gente está precisando. A gente precisa aprender cada vez mais a valorizar esses momentos. Mas eu queria agradecer muito ao Alessandro, né, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite para contribuir hoje. E agradecer muito também a participação de todos os que participaram, dando as suas contribuições, e aqueles que estão aqui hoje, que optaram só por ouvir mesmo, por assistir. Todas essas formas, elas são bem-vindas e valem a pena. Tá? Então, passo a palavra agora a Denise, para ela fechar, e depois ela chama a Vaninha. Obrigada, gente. Adorei ver vocês. Abre o áudio, Denise. Detalhe importante, né? A gente fecha e às vezes esquece de abrir. Então eu estava agradecendo também, eu acho que foi muito rica, né, a nossa discussão hoje, eu acho que esse é um tema que toca a todos nós, né, cada um vivendo os seus momentos, as suas angústias, as suas alegrias e os seus lazeres possíveis, né, nesse tempo de pandemia que nós estamos aí submetidos. E aí né, no início da nossa conversa, eu trouxe uma poesia que, para mim, assim, era uma poesia muito forte, né, Tiranias, e aí eu vou encerrar com uma outra poesia, dessa vez de Clarice Lispector, e remete um pouco, né, a esse final de conversa que acabou rolando aqui sobre a loucura e como lidar com ela, mas de uma forma que só Clarice Lispector dá conta. Então, é mais ou menos assim que ela... Mais ou menos não, é assim que ela fala. A prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade e mais experiências. E aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei. Maior espaço psíquico. Estou, felizmente, mais doida. Vai lá, Vaninha, é contigo. Adorei, Clarice. Ó, gente, eu fui pega de surpresa aqui, né, Cris? Eu, se não fosse professora, eu ia ser cantora, mas quis o destino que... quis o destino que eu fosse professora, né? Talvez economizei os ouvidos de muita gente aí. Mas eu vou cantar, então, o que eu cantei hoje de manhã, muito emocionada lá pro pessoal de Parintins. Eu vou tentar repetir a cena aqui. Vamos lá. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos, pessoal! Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Meu netinho tá chegando, gente. Bem-vindo. A lua, ele vai chegar junto com a lua cheia. Bem-vindo, muito bom. Muito bom, Valeu, pessoal. Obrigada. Parabéns, Vaninha. Né? Show. Pode cantar mais. Obrigada. Fique à vontade. Denise,